Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro 2024 continua, né, as mudanças, as leis mudando e a doutora Fernanda está aqui para nos orientar. Muito boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e ouvindo aí com frequência. E tem mudança? Sempre, né? Ai, tem que abrir o Diário Oficial quase todos os dias, viu? Para verificar o que a lei nos reserva. E hoje nós vamos falar sobre a deficiência auditiva unilateral foi reconhecida por lei. Doutora Fernanda Mascaro, no Quiz da Previdência traz mais informação sobre essa nova lei, né? A respeito do reconhecimento da deficiência auditiva, né? O que seria essa lei? Né? O que seria esse reconhecimento? Então, Solange, a Lei 14.768 de 2023 reconheceu a surdez unilateral como deficiência, o que garante que a pessoa que tem essa deficiência tem essa limitação de acesso a direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão. A promulgação dessa nova legislação, ela ocorreu agora dia 22 de dezembro de 2023. Houve um debate em 2022, ela foi vetada pelo outro presidente, mas não teve jeito, passou e agora foi sancionada e considera que pessoa com deficiência, com todos os direitos garantidos a quem tem impedimentos de longa permanência, a deficiência auditiva, aquela que é uma limitação de longo prazo de duração, unilateral total ou bilateral parcial ou total. Então, quer dizer, incluiu todas essas pessoas com deficiências auditivas, porque até então a gente não tinha isso, tá? Então, você veja que colocou todas as tipos de deficiências auditivas no critério de deficiência, e que essa diminuição da sonoridade cause dificuldade dela ter a interação com as barreiras, né? Isso acaba sendo uma barreira para ela, para poder conviver em sociedade de igual forma como as demais pessoas. Até mesmo porque nós sabemos que nós não temos um meio ambiente preparado que consegue fazer essa inclusão social das pessoas. E ela acaba obstruindo a participação plena dessas pessoas no dia a dia. Porque socialmente, digamos que uma pessoa que ouve pouco ou não ouve nada, nós temos sensores para elas, leitores em braille. Então, é o nosso meio social, com a falta de adaptação e acessibilidade a essas pessoas que têm essas limitações, que as tornam mais deficientes do que realmente poderiam ser se o ambiente respeitasse a sua limitação. A partir do momento que nós temos uma calçada com uma rampa de acesso, aquele deficiente físico não tem tanta limitação. Mas a partir do momento que uma pessoa com surdez não tenha esse leitor em braille, ela pode saber para onde aquele transporte público que está passando por ali vai levá-la. Então, ela não fica com obstruções de participar da sociedade de plena forma como as demais pessoas, em razão disso. Então, isso é uma crítica aos nossos meios de comunicação que não respeitam as pessoas que têm esse tipo de limitação. Então, a lei vir reconhecer essa questão da deficiência auditiva, mesmo unilateral, que ela não tenha a audição completa, demonstra um respeito à sua limitação. Eu achei brilhante essa lei ter vindo proposta dessa forma, dando esse conceito amplo de pessoa com deficiência auditiva para englobar todos aqueles que têm essas dificuldades e essas barreiras na sociedade.
Doutor, o que essa nova lei garante para quem apresenta deficiência auditiva? Como garantir isso? Então, como eu falei para você, agora ela tem acesso, reconhecimento a essa lei brasileira de inclusão. Então, quem tem essa questão da surdez, ou total, ou parcial, ou unilateral, ou bilateral, ela tem todos os direitos previstos das pessoas com deficiência, onde nós podemos destacar aqui, por exemplo, o direito à reserva de vagas, tá? Ela tem uma prioridade nas vagas de emprego, em sorteios de habitação. Então, ela tem esse reconhecimento dessa condição especial dela em concursos públicos. Veja, se existe um concurso público, essas pessoas têm uma listagem preferencial, tá? Também na lei de cotas, que nós já tratamos o ano passado aqui, falando sobre a questão da contratação das pessoas com deficiências por meio dessas leis nas empresas com mais de 100 trabalhadores. Então, elas podem ter essa prioridade na contratação e as empresas serem beneficiadas contratando esses tipos de pessoas que estão com dificuldade aos acessos em razão da sua deficiência. E também na questão previdenciária, acesso aos benefícios previdenciários por incapacidade, tanto temporária como permanente, porque pode ser que esse trabalhador não tenha nascido com essa deficiência auditiva, foi adquirida no trabalho, mas apresenta dificuldade de conseguir continuar desempenhando o seu trabalho em razão dessa perda auditiva, mesmo que seja parcial. Vamos imaginar um operador de telemarketing que de repente tem uma perda parcial da audição. Será que ele vai conseguir interagir numa ligação com os clientes? Se ele não consegue ouvir direito, qual vai ser o rendimento e produtividade dele? Então veja como é importante. Muitas vezes ele vai precisar ser afastado de suas atividades e ser encaminhado para uma reabilitação profissional, aprender uma nova atividade que respeite a sua limitação. Também com esse reconhecimento pela lei dessa questão da pessoa com deficiência, ele pode ser contemplado como benefício assistencial das pessoas com deficiência, que independe de pagamento de contribuição previdenciária, mas ele está numa questão de vulnerabilidade social. Ele está naquela questão da dificuldade de ter renda, trabalho, em razão da sua deficiência, e a família não tem condições de prover o seu sustento. Então, em razão disso, ele pode ter esse direito ao benefício assistencial, que já nós tratamos em diversos programas, porque eu faço muito esse tipo de benefício, a gente trabalha muito com isso. Então, agora, os deficientes auditivos terão esses direitos reconhecidos também ao LOAS. Anterior a essa lei, somente quem apresentava perca da audição bilateral tinha o reconhecimento, né, como deficiência. Agora mudou um pouco. Isso, exatamente. Essa lei veio abranger todas as perdas auditivas. Anteriormente, a surdez unilateral não tinha essa proteção social e da legislação como uma deficiência, e agora garante essas pessoas que sofrem a surdez apenas de um dos ouvidos esse reconhecimento como deficiência, essa proteção social, essas prioridades de atendimento, prioridade de tratamento, para fim que elas possam ser incluídas socialmente no mercado de trabalho. Então é maravilhoso vir reconhecer que a perda unilateral também é uma deficiência. E nós fizemos um levantamento, segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, 466 milhões de pessoas sofrem algum tipo de perda auditiva. Então veja quantas pessoas precisam de proteção social diferenciada por razão dessa perda auditiva, ou que nasceu congênita ou adquirida ao longo da vida, às vezes em decorrência de trabalho, um maquinário que prejudica
audição, ele tem essa perda. E você não precisa dar um tratamento diferenciado em razão de ter perdido a sua audição. Então, veja que esse número mostra estatisticamente como é importante a gente proteger esse grupo de pessoas no nosso mundo, tá? Então, a perda da audição somente de um ouvido também tem relevância para o mundo do trabalho, para a vida social, não só dos dois. Não é só porque a pessoa não ouve mais nada é que ela é deficiente. Às vezes, com um só, realmente ela vai apresentar muita dificuldade, até mesmo porque o nosso meio não está preparado para essas mudanças, né? Então, informando você, eu falo que a gente tem que ficar muito ligadinho às leis, às mudanças, porque senão, como que é aquele ditado que diz a lei? A lei não socorre quem dorme. A lei não socorre quem dorme. Doutora, muito obrigada, né? Semana que vem eu estou de volta e eu acredito que sempre com novas mudanças. Pelo jeito sim, viu? Não para, né, Solange? Mas continuaremos aqui passando informações a todos aqueles que queiram se atualizar.